Bem-vindo ao Ambiente Urânia. Aqui é o André Lourdes Almeida. Uma nota para lembrar que se está a ouvir esta introdução é porque não se encontra inscrito no curso Urânia, mas apesar disso terá acesso à primeira hora deste encontro. Se o conteúdo for de alguma forma útil para si, considere o acesso à gravação integral, ou considere uma assinatura mensal ou a aquisição de uma sessão de cada vez. Este curso é um trabalho extenso e completo que inclui vários níveis de astrologia, desde o iniciante até mesmo a astrologia esotérica, nos seus aspectos mais profundos. São disponibilizados 4 encontros por mês, com a duração média de 2 horas. Pode solicitar mais informação e uma lista dos tópicos por e-mail andrelordalmeida@gmail.com. Espero que goste do conteúdo que disponibilizamos. E agora, o acesso à primeira parte deste encontro. Quando falamos de tradição primordial, estamos a falar de uma corrente de conhecimento, sabedoria e, eventualmente, transformação ou iniciação, que é transversal a muitas culturas e a muitas épocas. E tem sido representada de muitas formas, desde o rio que corre para o mar até uma cadeia feita de elos dourados, ou mesmo a própria corda com vários nós que vocês veem no gótico manuelino. O nosso gótico flamejante, o gótico manuelino. Na tradição primordial, o círculo tem sido associado ao espírito, à eternidade, à perfeição. E para usar então um termo taoísta, o círculo é o círculo da eternidade. Num certo sentido, é claro que no taoísmo Yang é o céu e Yin é a terra. Mas se o compararmos à definição de céu na alquimia, na astrologia e nas tradições do Ocidente, o círculo é o céu. Ele emana ordem, lei, padrões que depois vêm a aparecer na natureza de uma forma. Quando a natureza exprime o céu, nós dizemos que a natureza é um símbolo. Então o círculo é o céu. E neste contexto astrológico, o círculo é
o zodíaco, os 12 signos. Como nós temos dito, os 12 fogos que impelem a vida. O seu oposto, neste contexto, porque há outros contextos em que o círculo é a forma e o centro do círculo é o espírito. Mas neste contexto, o seu oposto, o seu complemento, é o quadrado. E o quadrado representa a Terra. Representa o problema da concretização. O problema da demonstração. O desafio da corporificação. Enquanto as coisas estão no círculo, elas mantêm-se perfeitas. Podemos dizer, os arquétipos são perfeitos, os 12 signos são perfeitos. Enquanto se mantêm no círculo, nós podemos dizer que correspondem à nossa vida supramental. Tudo isto que vive em nós, acima da mente, que nos dá a sensação de que estamos a ser vividos por algo maior do que nós, que está dentro de nós. Quer dizer, iniciação é quando eu sinto que estou a ser vivido. Não que eu vivo, mas sinto que estou a ser vivido por algo dentro de mim que é maior do que eu. E o surrender, a entrega, é quando a pessoa percebe que praticamente não merece a sua própria alma, ou não merece, eu não quero criar sentimentos de culpa, eu estou só a ser metódico. É quando a pessoa percebe que não merece o seu próprio espírito, que há algo dentro dele que é muito, mas muito melhor do que ele no cotidiano. Esta sensação de ser habitado por um eu que é melhor do que nós. Isto não é difícil de compreender, porque frequentemente temos um diálogo entre uma parte sábia e uma parte errática. Frequentemente nós detectamos um diálogo em nós entre o sábio e o louco. Aqui louco não no sentido do sábio, porque todos os sábios são loucos, não é essa a questão, mas louco mesmo no sentido com L pequeno. E a Terra sem o círculo. Portanto, o quadrado é a Terra. É o cristal. É a cristalização. É onde se precipita o fogo e é o quadrado que dá corpo à ideia. Platonicamente, como já disse várias vezes, as ideias procuram corpos, os corpos procuram ideias. A estrela de David, que está no centro da bandeira de Israel, também representa esse encontro entre o corpo que quer ascender e a ideia que quer nascer no mundo. A estrela de David é isso. E esta primeira grande, universal, transversal às culturas, dicotomia, esta grande dicotomia, é o pressuposto fundamental das ciências esotéricas. O céu não é a terra, a menos que entremos em absoluto, mas quando entramos em absoluto, para tudo. O céu não é a terra não é o céu, e procuram-se mutuamente. No contexto da alquimia e até da nossa astrologia, e eu digo isto com alguma solenidade, nós somos candidatos a bater à porta do templo da astrologia, que é um dos das 12 grandes escolas esotéricas. E agora estou a falar dos signos, que é uma das 12 grandes escolas esotéricas que compõem a mente divina na Terra.
a astrologia, a alquimia, a cabala, a gemátria, e podíamos continuar. A geometria sagrada, no seu conjunto, formam os fragmentos do que se chama o conhecimento perdido. O conhecimento primordial perdido. E perdido porque se acredita que houve uma era de ouro, eu gosto de ser bem tradicionalista, que houve uma era de ouro em que este conhecimento não estava perdido, estava unificado, e todos estes conhecimentos que agora nos aparecem semifragmentados existiam como um só grande conhecimento. A gnose, que é também a revelação. Revelação vem por fora e gnose vem por dentro, mas em última análise, revelação e gnose têm pontos de contacto. Só naquelas birras entre os católicos e os gnósticos é que elas se excluem. Mas quando tu vais para um nível realmente mais profundo, gnose e revelação são perfeitamente compatíveis. Nem toda a gnose é compatível com a revelação, isso é verdade. E a ideia de que houve um tempo, uma era de ouro, em que estes conhecimentos existiam como um único diamante indiviso. Conhecimento primordial. E que, à medida que a Terra, nos seus ciclos cósmicos, foi descendo da Era de Ouro para a Era de Prata, da Era de Prata para a Era de Bronze, da Era de Bronze para a Era de Ferro, para a Kali Yuga, esses conhecimentos, porque também a consciência humana foi-se fragmentando, não se esqueçam que os tradicionalistas veem as coisas um pouco ao contrário. Enquanto que os modernos acham que estamos a evoluir, os tradicionalistas acham que andamos para baixo, para trás, para uma época obscura. Depois há aqueles que veem de outra maneira, que percebem tudo isto como espirais, e portanto esta Kali Yuga é muito menos obscura do que a última Kali Yuga. Eu estou a falar da doutrina dos ciclos, mas só para nos situar. Existe um grupo que diz que esta atual idade de ferro, idade de ignorância, idade em que a substância, a matéria é mais forte que a consciência e o espírito, não é igual a nenhuma outra Kali Yuga, porque cada círculo de evolução da Terra e do Logos revela novas soluções, novos tipos de casamento entre o céu e a Terra. Então, podemos dizer, estamos sempre a progredir, estamos sempre a evoluir, mesmo que pareça que em certos momentos estamos a regredir. Isto foi um parênteses. Não tão curto como eu esperava. Mas este conhecimento na Era de Ouro, e depois existem todo o tipo de mitologias à volta da Era de Ouro, mas este conhecimento na Era de Ouro não era composto nem por astrologia, nem por alquimia, nem por cabala, nem por gemátria, nem por geometria, nem por numerologia, nem por teologia, nem por teurgia, whatever. Este conhecimento era uno. E à medida que a consciência coletiva se foi, e eu estou a seguir a narrativa tradicionalista, à medida que a consciência tradicionalista tem a ver com os hindus, tem a ver com o Islão, tem a ver com René Guénon, tem a ver com a escola dos tradicionalistas, tal como ela se foi organizando a partir dos anos 20, talvez em Paris ou em França, e depois foi se espalhando pelo mundo inteiro. À medida que a consciência foi descendo, ela foi-se fragmentando. E porque se foi fragmentando, o conhecimento, que sempre esteve à nossa frente como uma coisa só, foi também ganhando facetas. Quer dizer, a esfera do conhecimento foi sendo facetada em função das fragmentações da consciência humana descendente.
E, portanto, hoje parece-nos que temos astrologia, parece que temos tarot, parece que temos cabala, mas por exemplo, mas todas estas 12 grandes disciplinas são uma só. E eu acredito nisso, apesar de não ter a visão pessimista ou a visão de que o progresso, como nós o registramos há 300 anos depois do iluminismo, é fundamentalmente um retrocesso. Não tenho, eu estou a falar por mim, mas um dia destes todos poderemos falar sobre isso, não tenho noção que estamos a andar para trás. E então, os 12 signos são o céu na astrologia e podem ser representados pelo círculo. E o quadrado, não sei se podemos ter o quadrado aqui outra vez connosco. O quadrado é a Terra e, portanto, são as casas astrológicas. Isto é muito importante. O círculo inspira, as casas cristalizam. Os fogos são como o vento de que Jesus falava. Nunca sabes quando Deus vai soprar, porque ele é como quando Deus vem e vai. Ele é como o vento, vem quando quer e vai-se embora quando quer. E não há nada à face da terra, nem os humildes, nem os poderosos, que possam deter. Esta linguagem bíblica soa sempre bem. Eu não tenho aqui violoncelos, mas ia ajudar. Nem os humildes, nem os poderosos podem determinar ou forçar Deus a um encontro. Isto é verdade para o Senhor Uno e é verdade para o Senhor quando ele se apresenta dividido nos 12 signos zodiacais. Mas é sempre ele. Os 12 fogos sintetizados são o divino. Isto não quer dizer que a astrologia é o divino, quer dizer que a astrologia é uma apresentação, uma representação do Logos, que envolve a Terra inteira. Um Logos envolve uma Terra, estou a falar deste Logos, que envolve a Terra inteira e que em si mesmo não contém divisão nenhuma. E é interessante porque restaurar a tradição primordial, encontrar a palavra perdida, como diz a maçonaria, restabelecer as ligações entre as partes, é um ato de amor intelectual, mas um ato de amor que nos aproxima da unidade do Logos. E então, este céu e esta terra, no nosso mapa, ficam entangled, ficam ligados e entrelaçados, e agora podemos passar para a terceira imagem, ficam ligados e entrelaçados, mostrando como em nós o céu e a terra se casaram. E vocês conhecem a expressão procurar a quadratura do círculo. Procurar como passar do círculo ao quadrado. E sempre foi dito que a grande obra é a descida do círculo no quadrado. Vocês depois têm isto com o homem ao centro no desenho de Leonardo da Vinci. Conseguem sentir? No desenho de Leonardo temos o homem, o candidato à consciência superior. Parte dele é quadrado, parte dele é círculo. As partes que vivem acima da mente são círculo. Tudo começa da mente para baixo, é quadrado. Quando o nosso círculo, os corpos superiores, o corpo causal, o corpo espiritual e o corpo monádico, descem sobre a personalidade, temos o iniciado. E no iniciado, este termo é genérico de propósito, mas no iniciado o céu desceu à terra, digamos assim. Então o nosso mapa é esta interseção entre 12 casas, que são terra, e 12 fogos, que são 12 fogos, que são
céu e 12 casas que são terra. E uma história que se passa entre o céu e a terra. O meu percurso astrológico são os episódios bem marcados por Saturno, também por Júpiter, e depois por um sem número de pequenos episódios e grandes continuidades. Pequenos episódios têm com os planetas rápidos. Lua, Sol, Marte, Vênus, Mercúrio. Depois temos as pontes entre o rápido e o lento, Saturno, Júpiter e Quirón. E depois temos os planetas lentos, em que os trânsitos demoram anos, em média, dependendo de que trânsito estamos a falar. E nós vimos que a consciência foi sendo conduzida do fogo do eu, do puro existir, em carneiro, e em 6 etapas ela aperfeiçoou-se, e em virgem ela desenvolveu a atenção à encarnação. Como vocês sabem, temos 3 terras, temos 3 fogos, Carneiro, Leão e Sagitário, 3 terras, Touro, Virgem e Capricórnio, 3 ar, Gêmeos, Libra ou Balança e Aquário, e 3 água, Câncer, Escorpião e Peixe. E eles representam oitavas uns dos outros. Só não sabemos, como é um processo em espiral, não se pode dizer que o ideal é nascer com todos os planetas na última casa e no último signo. Não é assim. Porque as coisas movem-se em espiral e, portanto, tu podes não ser muito mais evoluído que outro e tem o Sol em Carneiro e o outro tem o Sol em Peixe, Sol em Capricórnio. Não é por aí. Mais evoluído em quê? Nesta arte de viver, que é o casamento entre o céu e a terra. E se nós olharmos para nós próprios, nós vemos, pelo menos eu vejo, que algo muito sério quer nascer em mim. De que nós somos grutas do Menino Jesus. De que algo que não é daqui, que não é das nossas contas, pesos e medidas, quer nascer em nós. E esta insatisfação crónica com a existência é saudável. Porque ela representa o sinal de alerta de que ainda não demos à luz o nosso verdadeiro potencial. A ansiedade é um sinal de alerta. O medo é um sinal de alerta. Quando se diz, não metam medo à população, mas espera, mas há algumas coisas que é melhor ter medo. Aliás, quando tu tens altas correntes em eletricidade, tens lá um sinal que tem mesmo uma caveira com 2 ossos, portanto, numa central elétrica. Aquilo não deve ser para acalmar as pessoas. Então, tu tens estes sinais de alerta, ansiedade, medo, agora outros sinais, nostalgia. É importante. Mas eu queria concentrar-me neste sinal de alerta, insatisfação crónica. Eu não estou a falar de insatisfação instintiva crónica. Estou a falar de insatisfação existencial crónica, quando tu começas a sentir que a vida é muito apertada para ti. De que assim como o bebê sente as paredes do útero da mãe e sufoca se não nascer, há um momento em que tu sentes que a vida ficou pequena para ti. Que tudo o que ela tem para te oferecer, não sei se tem a ver com os ciclos de Saturno, com a sabedoria ou com a sensação de, bem, eu já vivi isto. Mas quase tudo o que a vida tem para te oferecer, linearmente, culturalmente, não te satisfaz. E quando tu chegas a esse momento em que, por mais que se pinta a pílula dourado, a existência comum não te satisfaz,
Nós falamos do nascimento do Cristo interior. E quando tu sentes que a vida está a ficar pequena para ti, estás a sofrer, por mais boa vontade que tu tens, por mais cordial e por mais amoroso tu sejas nas ligações entre as pessoas, por mais humilde que tu sejas perante o mundo e o cosmos, mas há um momento em que tu sentes que a vida está a ficar apertada para ti. E esse é o momento em que tu dilatas a vida. Em vez de ser a vida a formatar-te, como na primeira fase da existência, agora és tu a formatar a vida. E a força, o que exerce esse poder que gera insatisfação, é que o nosso mapa são fogos que estão a tocar a Terra. Cada fogo no mapa toca uma casa. Quase podíamos dizer, naquela imagem da Branca de Neve e os Sete Anões, em que o príncipe beija a Branca de Neve no fim da história e ela desperta da letargia, isso tem várias... simboliza várias coisas, tem vários significados. Mas é com certeza um despertar. E quanto mais tu aprofundas o mapa, mais tu sentes um potencial oculto. E, portanto, há essa insatisfação crónica, vocês encontram praticamente em todos os artistas. Werner Herzog, Charles Chaplin, Claude Monet. Só para dizer assim alguns que toda a gente conhece, podemos dizer aqui nomes muito exóticos, mas estes já chegam para perceber que existe este fermento de fogo dentro da massa do pão. E que estamos a ser cozinhados por estes fogos para que haja pão. Digamos assim. Então a consciência... Portanto, nós estamos perante uma história cósmica. Terminando o ciclo da Terra, pela primeira vez o ser é convidado a olhar acima do seu próprio existir. E nesse momento em que tu sais de ti próprio, quem está à tua frente é o outro. O outro amável. O outro querido. O outro misterioso. O outro tantalizante. O outro com quem tu queres trocar este mistério que é a vida. Portanto, este não é o outro erótico, é o outro ontológico. A categoria existencial outro. Haver outro. Haver outro é uma escola da vida. Lembram-se que nós falámos no início da cruz principal, e no qual estamos crucificados, e na cruz principal temos 4 mistérios. Haver eu, a família, o outro e a sociedade, o mundo, a civilização. Portanto, carneiro, haver eu, porque é bastante enigmático que eu exista. Este espanto marca a filosofia, não estou a falar de nada exótico, se fosse dizer que a filosofia tem este espanto inicial, eu sou, eu existo. Portanto, haver eu, haver família quer dizer eu saber que eu sou uma ramificação de um organismo filogenético, biológico, humano, afetivo, psicológico, que é a família. Haver outro e haver mundo. E haver mundo longe da família quer dizer haver uma sociedade e uma civilização que são um desafio também. Estes 4 grandes mistérios. E como viram, cada um deles reúne um elemento. Haver eu é fogo, haver família é água, haver outro é ar e haver civilização é terra. O fogo de carneiro, a água de câncer, o ar do romance a 2 ou da colaboração. Vamos resumir numa palavra. Diálogo, colaboração é um bocadinho mental. E balança é mental porque é ar, mas é
a alegria de existirem, a alegria de partilhar a realidade, a alegria de viver não sozinho, como uma aberração no meio do deserto. E, como vocês imaginam, o outro é fundamental para a nossa sanidade. Ninguém é saudável sozinho. Comunitas, que é um termo católico para partilha, e é um termo também da antropologia, comunitas, a criação de comunidades, é fundamental para a sanidade. A nossa sanidade é sempre um composto entre o que pensamos de nós, o que pensamos connosco próprios, e depois há este outsourcing em que eu vou buscar um pouco de sanidade aos outros. Os outros também me avisam da minha sanidade. Só que não podem ser todos os outros, porque todos os outros, voltamos à loucura, têm de ser aqueles que eu dou autorização para entrar no meu círculo íntimo de avaliação. Os meus amigos. A minha namorada, o meu namorado, o meu marido, a casa 7 tem tudo a ver com o matrimónio, aquela pessoa ou pessoas a quem eu concedo privilégios especiais. E aqui entra então, isto tem a ver com Vênus, não falámos ainda dos planetas, mas o planeta que rege balança é Vênus. Então, o que é gostar de alguém? O que é gostar de alguma coisa? O que é o sentido do gosto? E o sentido do gosto vai desde estilo, como quem compra um relógio, até eu gosto muito daquela pessoa. Eu gosto muito de falar com aquela pessoa. Eu sinto-me privilegiado por viver na mesma era daquela pessoa. Eu sinto-me agraciado com o tesouro pela relação contigo. E agora vamos às expressões. Eu prezo a nossa relação. Deixa eu ver, vamos continuar até 1894. Prezado amigo. Já ninguém usa. Outra. Caríssimo. Outra. My darling. Outra. Caritas. Cuore. Cordialidade. Coração. Gentileza. Amados. Amados. Não sei se é São Pedro e São Paulo, antes de começar a falar, dizem amado, amado, irmãos em Cristo, etc. E depois tens estes termos todos na Sangha budista, no Darshan hindu, na roda dos índios norte-americanos, a roda em torno da fogueira. Este sentimento tem aquilo que tem a ver com o que nós chamamos ágape. E ágape é amar uma pessoa independentemente do investimento erótico ou da atração sexual. Ágape é a minha vida era amputada sem esta pessoa. Imaginamos, quando começámos a falar nas sombras, mais à frente, que imaginamos que a sombra de balança é dependência. Não consigo viver sem esta pessoa. Nós estamos na luz de balança. E a luz de balança é esta experiência de o meu rosto, o mandala que me representa, porque rosto é figura e figura é cosmos. Daí que nós usamos o termo desfigurado como fialdade ou perda de cosmos. Figura, imago. O meu rosto revela parte da minha ordem. O rosto não é o eu, mas é uma impressão digital do eu.
como nós temos dito, o eu é invisível, não é um órgão, não é feito de nada que venha na tabela periódica. Tanto assim, para os físicos nucleares, o eu não existe. Não, o eu não existe em física. Se falarem com o professor de física, existe eu, setor? Não, não existe. O eu só existe para os psicólogos. Para os físicos não há eu. Para os físicos tu és um aglomerado de átomos e não tens um eu. Porquê? Porque eles não encontram. Portanto, não existe. O que é interessante, depois os físicos põem o nome deles na capa dos livros. Mas isso pronto. Então, tu terminas a aventura da Terra quando o poder da autoafirmação contra a morte foi desenvolvido. E nós chamamos a isso guerra. É curioso como o nome guerra serve a vida. Quando é entendido no seu sentido verdadeiro. É sempre uma guerra contra a morte. Quando aceitamos a corporificação e ser revestidos desta estranha matéria da Terra, que é o corpo físico, touro. Quando gatinhamos da avó para a mãe, da mãe para o pai, do pai de novo para a avó, na alcatifa, e quando nos levantamos e vamos a balbuciar de uma cadeira, cambalear de uma cadeira para outra cadeira. E agarramos a outra cadeira. Estes movimentos neurológicos que vão, musculares, que vão adestrando a nossa capacidade de explorar o espaço. Em todas as direções. E assim no corpo, e assim nos 5 sentidos, e assim na construção de matrizes neurais que nos dão uma inteligência imediata para uma boa navegação no espaço e no tempo. Gêmeos. E depois da exploração, a mãe, ou melhor, podíamos dizer que, já passámos por aí, carneiro fecunda, o carneiro é o espermatozoide, touro é o óvulo, há a fecundação, depois há a multiplicação celular, gêmeos, depois o bebê nasce, câncer. Mas no nível mais acima, gêmeos é essa capacidade de explorar todas as direções. É uma coisa e o seu oposto. É, mais tarde, a luz das correlações. Ser capaz de correlacionar coisas. Mas fundamentalmente, e tem a ver com a inteligência no dia a dia, e com a capacidade prática e realista de resolver problemas efetivos, como por exemplo mudar uma lâmpada, pagar uma conta, consertar uma porta, ou como um jornalista encontrar a notícia exata e não inventar nada em relação à notícia exata. Toda essa atividade é geminiana, porque tem a ver com Mercúrio. Depois disso vem a casa, como lugar mínimo onde repomos as energias. Como temos Lua, temos uma zona em que a energia constantemente escoa. O facto dos corpos não serem autossuficientes, isto é, o corpo físico não produz o seu próprio combustível. Chama-se Lua. O facto do corpo astral precisar de amor, afeto, expressão do desejo, emoção. O facto de sermos corpos astrais significa que o corpo astral não gera a sua própria energia. E, portanto, se o corpo astral não gera a sua própria energia, também é a Lua. E o facto da mente procurar estruturas que a protejam, estruturas de entendimento, e não ser um princípio criador, mas ser um princípio refletor, também é a Lua. Isto é, o físico, emocional e mental são profundamente marcados pela Lua, porque frequentemente nós precisamos de nutrição física, nutrição emocional e nutrição mental. E assim Blavatsky resume, Madame Blavatsky está ali atrás de mim a vigiar-nos a todos. Ela está ali atrás a vigiar-nos a todos. Madame Blavatsky, eu vou buscá-la. Temos de nos portar bem, porque ela está constantemente ali atrás a vermos o que é que se passa com eles. Sabes, ela está sempre a olhar para nós. Esta Madame Blavatsky foi enviada pelo não sei o que é que ela tem.
Esta Madame Blavatsky é estranha, porque ela tem o quê? O que é que ela tem? O cigarro de enrolar no dedo. Vamos partir do princípio que é um cigarro. Pronto. Esta é a Madame Blavatsky, está aqui atrás. E portanto, ela dizia, com base nos ensinamentos da tradição primordial que ela acompanhou, ou que acompanharam a ela, que a personalidade é lunar. Toda a nossa personalidade é uma lua. Porque precisamos de comer, precisamos de afeto e precisamos de informação mental que nos estimule. Quer dizer, somos carentes estruturalmente com personalidades. E essa carência, essa fragilidade é a lua. Ok. Mas somos habitados por um sol, que é a alma. E dentro desse sol uma divindade, que é o espírito. E, portanto, para todos os efeitos, a personalidade ou os corpos inferiores, representados pelo quadrado, estão em busca daquele círculo, quer dizer, o corpo procura a ideia. E a ideia aqui não é no sentido da ideia como os intelectuais definem ideias, mas na ideia no sentido platónico de coisas que não morrem e não passam com o tempo. Quando o Sol desce ao quadrado, então a personalidade é habitada por uma força tal, de dentro para fora, que se torna autossuficiente, sem dispensar o facto de que as energias crísticas e o próprio Cristo devem ser sempre invocados para haver ascensão, porque eu não acredito que o indivíduo consiga fazer o processo sozinho, sem uma forte corrente espiritual. Ok. E, portanto, na mãe, obrigado, na mãe, nós temos a nutrição. Então, para compreender câncer, câncer é essa energia que envolve, perdoa, nutre, compreende, dá tempo para amadurecer, não exige tudo de uma vez, é prata, não é ouro, não é o sol, é a lua. E a mãe é nós depois vamos ver isto melhor, mas a mãe é a capacidade de intuir a carência à nossa volta. Se não houvesse lua, se não houvesse câncer no sistema, éramos todos monstros yang. Não sei se isto faz sentido. Éramos tremendamente yang, não havia yin. Ninguém ouvia ninguém, toda a gente tinha certezas absolutas, ninguém tremia, não havia fragilidade, não havia dá cá esse abraço, vou ir à tua casa comer uma canja de galinha. Quer dizer, não havia o. Eu tenho que ir ter contigo porque estou-me a sentir muito triste hoje. Não havia fragilidade. E um mundo sem fragilidade é um mundo horrível. Talvez a SS Gestapo tenha tentado expulsar a lua do sistema. Talvez o oposto da mãe seja a SS Gestapo. Claro que eles estavam todos afundados na lua, mas isso é outro assunto. E depois desta noção de que somos frágeis e precisamos de abastecer-nos em mãe, mãe para o corpo, mãe para o sentimento, mãe para o pensamento, mentores, mátrias, educadores que nos nutrem, amigos que nos aquecem o coração e dão-nos a sensação de que não vivemos sobre areia movediça. E comida física, a personalidade é yin, ela está constantemente em carência. Não está constantemente em carência, mas é ciclicamente carente. E isso é o mundo da lua, e é o mundo de câncer, e é o mundo da casa 4. Mas vamos continuar nos signos. Depois disso vem o problema de eu, não como um existente, mas eu como um autor. Eu não como existente, carneiro, mas eu como valente. Eu como valor próprio. Eu e o meu valor. Eu e a minha autoria. Leão. E podemos continuar, e a seguir vem Virgem. E Virgem é muito bem. Agora, a partir daqui,
já não és tu sozinho. Então nós precisávamos fazer um exame bastante pedagógico, bastante didático sobre tu sabes funcionar no mundo? Tu consegues lidar com os limites? Limites económicos, limites de peso, limites de colesterol, limites de tempo. O dia não tem 24 horas, porque nós temos pelo menos 8 para dormir, dependendo das pessoas. Sentes? E virgem disto, consegues dominar o espaço e o tempo, consegues ser produtivo, útil, inteligente, higiênico, saudável, rítmico. Mas nós no último encontro fizemos uma longa digressão por virgem, porque passámos do oceano para o átomo, do átomo para o oceano, da função de onda para a função de partícula. Pronto, há 1 hora e tal. E se vocês não se importarem, eu vou publicar no YouTube só essa primeira hora do último encontro. Porque é útil para o canal que nós temos desenvolvido naquela coisa que tu pões uns vídeos e depois aparecem grátis para toda a gente. E que tem uma televisão vermelha com um triângulo branco. E agora chegamos ao primeiro momento acima do horizonte. Isto é muito importante. Porque nós dissemos no último encontro que todos os problemas do quadrante 1 e 2 não resolvidos vão aparecer com toda a força na casa 7. Isto é comum a todos os astrólogos. Todos os astrólogos sabem que os amores, olhem a nossa vida, as nossas vidas, os amores e os amigos e os colaboradores, porque tu podes ser um colaborador que trabalha contigo em pintura, estás a fazer um mural enorme, mas há um momento em que ele já não suporta os teus problemas. Isto não tem que ser relações românticas. Mas eu vou generalizar. Os nossos amores humanos são o teste, o papel tornasol e o teste de se as primeiras 6 casas estão trabalhadas, ou minimamente trabalhadas. E, portanto, o ponto de honestidade aqui é eu conseguir dizer a mim próprio todos aqueles que eu fiz sofrer era por causa de handicaps da casa 1 à casa 6. Porque quis transformar a minha companheira numa mãe, ou quis transformar o meu companheiro num pai, só para começar. Ou quis transformar a minha companheira numa filha, ou quis transformar o meu companheiro num filho, e criei dependência, codependência, interdependência. Bem, interdependência é criativo. Na verdade, dependência é a sombra da interdependência. E a interdependência é criativa. 2 pessoas, se complementarem energeticamente, e até podíamos falar da ciência dos elementos, porque há signos que combinam bem com outros signos, estou a falar do Sol e da Vênus, muito importante. Da Vênus. Duas pessoas combinam bem, tem a ver com os elementos. Fogo combina bem com fogo. Leões dão-se bem com Sagitários. Sagitários e Leões dão-se bem com Carneiros. Dão matrimónios, ligações, parelhas muito criativas. Ar dá-se bem com ar. Gêmeos dá-se bem com Aquário e dá-se bem com Balança. Capricórnios dão-se bem com Touros, até porque o que é importante é ter uma casa fabulosa e trabalhar bem a terra e fazer agricultura e tirar da terra o que a terra tem para dar e no fim do dia um sofá. Eu não estou a brincar com as terras, isto sem terra éramos todos uns loucos lunáticos. Mas estou a ser superficial, porque Capricórnio e Touro é muito mais do que isso. E finalmente, obviamente, cânceres dão-se muito bem com o escorpião, na verdade ficam um Pantanal, mas dão-se muito bem com o escorpião. Peixes dão-se muito bem com câncer, câncer e escorpião dão-se bem. Fica tudo uma lagoa, nunca sabe o que é que vem dali. Mas é água, águas dão-se bem com água. Um chora, o outro berra, o outro chora, o outro grita. E são aqueles casamentos em que tu vais acabar por gastar muito dinheiro em pacotes de renova, de lenços de papel.
Mas, não sei como é que é as marcas de lenços de papel no Brasil, mas nós temos uma aqui chamada Renova. Ok, então, isto para dizer o quê? E depois nós vamos explorar outro tipo de ligações amorosas e de ligações criativas. Quer dizer, será que Capricórnio dá-se bem com Aquário? Capricórnio conservador clássico? O classic gentleman dos quadros do René Magritte? Um, mas depois tu tens os quadros do René Magritte e o homem capricorniano com o chapéu de coco e o guarda-chuva está a voar nas nuvens. Então espera, isto é um Capricórnio Aquário. Se vocês encontrarem um classic gentleman, e eu tenho imenso disso, pronto, não, que é como, e os Capricórnios aqui sabem do que é que eu estou a falar. Se vocês encontrarem um ultra classic gentleman, sabes aqueles homens que vestem o Armani e ficam instantaneamente bem? Não é preciso dizer nada. Ou aquelas senhoras que vestem um talher de empresária e ficam empresárias até imediatamente. Isto é Capricórnio. Mas se vocês encontrarem estes seres capazes de manter a mente aberta às grandes tendências do futuro, então tem um Capricórnio aquariano. Isto só para nos dar a noção que pares de opostos ou pares de consecutivos são extremamente desafiantes, mas incrivelmente disruptivos. Disruptivos de quê? Da inércia. Por exemplo, um leão com câncer. Não são opostos, são contíguos. Um câncer com capricórnio. Não são contíguos, são opostos. Um carneiro com um peixe. Quer dizer, o carneiro quer fazer tudo já imediatamente amanhã, sair de casa e conquistar o mundo lá fora, e o peixe está na floresta violeta do encantamento do homem. E o seu corpo é o universo. E como é que eles se entendem? Um é um vetor, o outro é um grande oceano de paz e serenidade. E portanto, há desafios. Mas quando há um bom entendimento entre signos opostos ou signos contíguos, o anterior ou o posterior, é difícil, é tenso, mas os horizontes são mais altos. E portanto, deixem-me dar-vos aqui uma chave. Tensão em astrologia não é maligno. Oposição em astrologia não é maligno. As linhas vermelhas nos mapas, isto é, se vocês programarem o programa da astrologia para que as oposições e as quadraturas sejam vermelhas, porque pode aparecer com outra cor qualquer. Mas as linhas vermelhas nos mapas são tensão. As linhas azuis são harmonia. E muitas vezes há casais que são uma enorme harmonia. E tudo o que fizeram foi repetir os hábitos da geração anterior. E, portanto, e pode-se dizer, mas o que é que a casa 7 me diz se eu estou numa fase da minha vida em que eu tenho estes assuntos resolvidos? Não estou a falar da vida instintiva, exatamente. Estou a falar da necessidade de viver com alguém. O que é que tudo isto me diz se eu sou um celibatário? Ou se eu sou um solitário? Ou se eu estou para além das relações? Agora, eu sinto-me bem quando estou sozinho, sozinha, na minha casa, no campo, ou na marquise, a ver as luzes da cidade chegarem ao fim do dia. E estou em paz comigo próprio. O que é que isto diz-te? Que a casa 7 e o que nós temos na casa 7 contam a forma como o céu casa com a terra para relações significativas na minha vida. Porque tudo isto é o céu a casar com a terra. Portanto, o que somos nós? 12 casamentos. Em simultâneo. Mas o casamento dos casamentos, e é aqui que está a chave, está na casa 7. Nós aprendemos a casar, a colaborar, a dançar, a jogar a dois na casa 7. Então o que é a casa 7? Mistério ontológico de haver outro. A descoberta do outro como um fator fundamental da existência.
E o universo não me deixa avançar para zonas de alta responsabilidade, como seja 9, 10, 11, não, portanto, Sagitário, Capricórnio, Aquário. A vida não me deixa avançar para zonas de alta responsabilidade se eu não demonstrar algum mínimo, se eu não demonstrar num grau mínimo a minha capacidade de ter interlocutores que eu levo a sério na vida. Portanto, a casa 7 são os nossos interlocutores. O signo que abre a casa 7, deixa-me sair da 7, já vou voltar à 7, nós estamos a falar de signos. O que é o signo de balança? Esotericamente, o nome de balança é a luz que tende para a paz. Outro nome de balança, aquele que encontra o caminho entre os dois caminhos. Outro nome esotérico. O que é que são nomes esotéricos? São nomes que se encontram em antigos tratados dos Rosacruzes, que é que raio que eles andavam a fazer na floresta, mas naquelas florestas da Alemanha, com aqueles castelos no alto das montanhas, Rosacruzes. Mas o que é certo é que as frases são terrivelmente poderosas. Outro termo para balança, a tendência para o repouso. Não, posso dizer, oh, André, então eu sou balança sexta-feira à noite sou todo balança. A tendência para o repouso. Outro nome para balança, o fio de prumo. Eu não vou dizer que outro nome para balança é a balança, mas é melhor começar a pensar na balança. E o que é a balança? 2 pratos. E o que é que os pratos procuram? Como é que tu sabes o peso de uma coisa? Pondo um peso idêntico do lado de lá. Pelo menos era assim que eles pesavam as batatas no tempo da minha avó. Balança. Eu, prato 1. O outro, prato 2. A democracia afetiva, o equilíbrio entre duas pessoas. E a meta do casal, mas vamos ser mais amplos. A Maria João Pires tocou com grandes violinistas. Tocou com grandes mestres internacionais. Solista de piano. Quer dizer, agora estou a dizer que a Maria João Pires é uma solista de piano. Não sei o que é que me aconteceu. Mas cada músico com quem ela trabalhou faz balança com ela. Sentes? Balança é sempre que há uma troca criativa de energia a 2. Professora 3, 4, 5, 6, entramos em aquário. Entramos no mundo dos grupos. É 2, não é 3 nem 4. Se forem 3 é demais. É 2. E o que nos é dito é que eu preciso, para ascender ao poder, as pessoas sempre dizem, mas não quero ascender ao poder, mas isso não é, ter poder ou não ter poder não é uma coisa que se queira ou não queira. O universo anda atrás de ti para te formar, para te entregar um poder. Não é questão de ambição. É estrutural. Os seres humanos têm uma vocação para o poder. Uns mais do que outros, uns numas encarnações mais do que outras. Não tem a ver com procurar poder, tem a ver com o poder andar atrás de ti porque o mundo precisa de poder. O mundo precisa de pessoas que exerçam poder. E vou dizer isto de uma forma mais... Isto é importante, tem a ver com Capricórnio, mas começa em Sagito, começa em Escorpião. O Escorpião é poder. O mundo tem poder. Onde é que está o poder do mundo? É toda a parte. Na maré alta, nas ondas que batem contra as rochas, no vento, na temperatura dos vulcões. Como é que tu vais alimentar as crianças sem poder? O mundo está carregado de poder. O mundo não está descarregado. Está carregado. É como quando compras uma bateria nova numa loja de automóveis. Ela está carregada. O mundo está carregado. Se não lidarmos com este poder, algumas figuras sinistras vão lidar com ele. Portanto, o chamamento para o poder é o chamamento para ocupar o controle do mundo
em nome da luz e da iluminação e da verdade. Porque se não o fizermos, os vampiros vêm todos lá debaixo dos fundos de Mordor e vão se vestir de classic gentlemen. Aliás, ultimamente há vampiros que parecem presidentes e presidentas. Há uns vampiros mesmo quase presidentes. Isto é um vampiro ou é um presidente? Mas atenção, porque se nós não ocuparmos os lugares que o cosmos quer nos entregar como poder, e tu demoras 4 segundos a perceber se aquela pessoa deseja o poder que tem ou se tem o poder porque o cosmos lhe deu. 4 segundos, 1 minuto, já está. Isto faz sentido. Não se ambiciona poder. Trabalhamos-nos interiormente, secretamente, e um dia o universo diz assim: olá, olha, estão aqui as chaves da cidade. Mas eu não quero ser presidente da Câmara. Você não tem, isto tem, é mesmo para assumir as chaves da cidade. E lá vais tu, presidente da Câmara. E nunca pensaste nisso. Este é o poder. Vocês veem isso em Agostinho da Silva, veem isso em, em alguns políticos, absolutamente sim. Veem isso. Olha, falámos da Maria João Pires, quer dizer, tu vais tendo poder em função do trabalho interior. Isto é importante porque nós vamos daqui a pouco entrar em Escorpião. E Escorpião já não é a escola do amor, é a escola do poder. Isto é tudo muito bonito em Libra porque estamos a fazer um piquenique num dia de sol, no meio das rosas, dos roxinóis. Ela é maravilhosa. Como é que se diz? Alain Delon, Catherine Deneuve. É tudo lindo, é tudo francês, é tudo delicado. Já lá vamos, já lá vamos. Mas a seguir a toda esta expressão da alegria de viver, da arte de viver, do charme de viver. Quando as pessoas dizem enchanté, estão em Libra. Muito prazer em conhecê-lo, Libra. Percebem a energia de Libra? Estou encantado, prezado, meu caro, caríssimo, enchanté, charme, Libra. E depois, como vamos ver, depois de todo este exercício da harmonia, do equilíbrio, da cordialidade, da sofisticação, da arte de viver, depois a classe, aquilo que as pessoas chamam de classe. Eu gosto destes termos, classe, glamour, elan, charme, allure, são tudo termos de perfumaria. Mas eu gosto porque são mais profundos do que parecem. E nós vamos ver que se uma pessoa tem uma boa balança e um bom sagitário, é irresistível, porque balança dá harmonia, o charme, e sagitário dá a aristocracia. Então são aquelas pessoas que mesmo vestem umas calças de gangue e uma camisa e uma t-shirt de algodão têm mais classe do que um rei. Não sei se conhecem essas pessoas. Nasceram assim. Não, pronto, coitados. Não conseguem descer de nível. E então quais são os mantras esotéricos? Carneiro, a luz da vida ela mesma. Touro, a luz através da matéria. Se vocês puserem, se vocês colocarem uma lanterna debaixo de quartzo, o quartzo acende. Não sei se me faço entender. É a luz através da matéria. Ou a luz unificada que atravessa as trevas. É outro nome para touro. Gêmeos, a luz das correlações. Ou a luz da inteligência. Câncer, a luz dentro da forma. Leão, a luz da alma. Virgem, a luz que liga dois mundos. Porquê é que são dois mundos? Porque é um mundo de peixes, onde está o espírito, e é um mundo da matéria, onde está o corpo. E então, Virgem é o único signo que aproxima para sempre, irreversivelmente, o espírito da matéria. Se nós temos bom Virgem, o espírito está próximo da matéria. As pessoas chamam isso de saúde também. E agora vamos à luz de balança, a luz que tende para o repouso. A luz que tende para a paz.
balança, além do mistério do outro, introduz-nos na qualidade cósmica da harmonia. Se carneiro é a ruptura entre o tudo e o alguma coisa, o tudo é peixes antes de carneiro. Lembram-se que isto é uma roda sem fim? Se tomarmos como foco carneiro, antes de carneiro estão as águas amnióticas da grande mãe. Tudo é possível. Em carneiro já não é tudo que é possível. Tu nasceste. Tu não és tudo, tu és tu. E, portanto, carneiro reage a peixes. Se carneiro é a luz da vida, ela mesma, é a vida a irromper e a vir do infinito potencial para criar uma personalidade que não é todas as pessoas, é aquela. Sentem? Por isso é que dizemos carneiro é o signo do eu, carneiro é o signo do eu. Carneiro é o signo da afirmação, é o signo da assertividade. O seu oposto faz exatamente o mesmo que carneiro, só que ao contrário. Eu, olha aqui, eu afirmo-te. Em vez de carneiro, que é eu afirmo-me. E o poder de afirmar o outro, de dizer tu existes e eu reconheço a tua existência, é a coisa, está no polo oposto ao homicida. E tu existes e eu reconheço a tua existência. Eu não preciso de fazer um. Eu aceito que há dois. Porque o homicida é uma coisa estranha, meio divina, quer dizer, é uma sombra total do divino, mas se formos muito fundo na psicanálise da coisa, tem a ver com a dificuldade de existir o outro. Não sei se me faço entender, porque depois do homicídio só fica um. É uma redução a um. É a mais triste, negativa, demónica, redução a um. Pronto, estávamos aqui na sombra de carneiro. Mas balança é, enquanto carneiro é eu me afirmo a mim próprio, balança é eu afirmo-te a ti. Então, como é que eu afirmo a ti? Como é que eu te afirmo? Como é que eu protejo a tua existência? Como é que eu não abuso de ti? Como é que eu não te manipulo? Como é que eu danço contigo de igual para igual? Fred Astaire, Ginger Rogers. Como é que se dança a dois? Margot Fontaine, Nureyev. Ou seria Nijinsky e Margot? Eu nunca sei, eu troco todos. Mas, como é que se dança a dois? Sentes? Não há dança a dois, não há patinagem artística, não há jardim, se não houver relação. E, portanto, este é o momento em que eu crio um espaço para o outro. E o grande Deus no centro do sistema, que é o teu espírito a ver-te andar à nora, com personalidade, porque vocês percebem, andar pelo zodíaco é andar à nora, andas à roda. Essa expressão popular andar à nora é esotérica, porque para andares à nora tem que haver uma nora, e a nora tem um acho. E o teu Deus no centro do sistema, quando te vê criar o espaço amoroso para o outro, em abundância, não em carência. Se for em carência, é lua. Se for em abundância, é Vênus. Portanto, a lua é eu preciso de ti. Vênus é eu tenho imenso para te dar. Outra vez. Câncer é mãe, sabe, eu lembro de. Portanto, havia neste um com figos, neste um amêndoas, neste um. Havia vários sabores neste um. E ninguém gosta da Nestlé. Mas eu não tenho problemas com a Nestlé. Nenhuns. E o símbolo da Nestlé é um passarinho, uma mãe pássaro a dar de comer aos passarinhos pequenininhos no ninho. Eu não vejo lá, pelo menos, quer dizer, pronto. Hum,
Este passarinho, os passarinhos dentro do ninho são câncer. A mamã é câncer. Neste com figos é câncer. Há carência e alguém provê. Mas em balança há abundância. Daí os dois ficarem com aquela cara de idiotas, um olhar para o outro naquelas fotografias de casamento. É porque eu nem vou dizer de que é que há abundância, mas há imensa abundância. E portanto, é muito importante compreender que balança, Vênus, é a celebração do amor humano. Não é o amor divino, é o amor humano, mas é amor. Significa que eu estou acima de zero. Se eu estou acima de zero, eu tenho algo para dar. Mas o mistério do outro vai mais longe. É que tu até podes julgar que não tens nada para dar. Só para descobrir que no dia em que conheces aquela pessoa, afinal tinhas imenso para dar, só que o reservatório não tinha sido aberto. Então, muitas vezes, quem abre o reservatório da nossa abundância é o outro. Isto é válido em situações de criatividade também. Muitos músicos tornam-se melhor músicos por conhecer outros músicos. Por trabalhar a dois num disco. Estou a pensar no Brian Eno e Robert Fripp, por exemplo. Estou a pensar no David Byrne, Brian Eno, estou a pensar nos Cluster, que são duas pessoas, clusters de música eletrónica alemã. Estou a pensar, portanto, estas colaborações são fecundas e extraem de nós pérolas que só são possíveis a dois. Extraem de nós joalharia que só são possíveis a dois. Então, na história do eu, na história deste ser que nasceu em Carneiro, depois de ele integrar estas 6 grandes lições, a lição do sim à vida, a lição do corpo da vida, a lição da inteligência da vida, a lição e da linguagem da vida,